E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 22/4. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Taça Libertadores, LDU contra Flamengo. A LDU é a primeira e o Flamengo terceiro do grupo. Nos últimos 5 jogos, a LDU venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Colo-Colo e Racing. O Colo-Colo é o terceiro e o Racing segundo do grupo. Nos últimos 5 jogos, o Colo-Colo venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Racing venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, fora vence, empate anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Inter contra Nacional. O Inter é o primeiro e o Nacional, quarto. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence. Barcelona e Universitário. O Barcelona é o segundo e o Universitário, quarto. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Ambas marcam não em 8. Nos últimos 5 jogos, o Universitário venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence. Copa Sul-Americana, Vasco e Lanús. O Vasco é o segundo e o Lanús, primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Vasco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Lanús venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou todos. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Liga Saudita, Damak contra Al-Nars. O Damak é o 11º e o Al-Nars, terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Damak venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Al-Nars venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Al-Nars, 1-0 e 2-0. Palpite, fora vence. Série B, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Goianiense é o 11º e o Cuiabá, terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Goianiense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 empates de 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Volta Redonda e Ferroviária. O Volta Redonda é o 19º e a Ferroviária, 8ª. Nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 6. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10.
O último jogo entre essas duas equipes foi 5-1 para a Ferroviária. Palpite. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol. Valência e Espanhol. O Valência é o 14º e o Espanhol 12º. Nos últimos 5 jogos, o Valência venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Espanhol venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Barcelona e Mallorca. O Barcelona é o primeiro e o Mallorca, 7º. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o Mallorca venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Barcelona, 1-0 e 5-1. Palpite, casa vence. Campeonato francês, Nantes e PSG. O Nantes é o 13º e o PSG, primeiro. Nos últimos 5 jogos, o Nantes venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do PSG e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, fora vence. Campeonato inglês, Manchester City contra Aston Villa. O City é o 4º e o Aston Villa, 6º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Aston Villa venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida em 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 4-1 e 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Taça de Portugal, jogo de volta. Rio Ave e Sporting. No jogo de ida foi 2-0 para o Sporting. Nos últimos 5 jogos, o Rio Ave venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Sporting venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.